A lei do Senhor é perfeita, não há erro, né? Ela é uma lei purificada, né? E que é doce como mel. Essa palavra, ela é pura, que essa palavra ela é inerrante, não há variação nela. Por quê? Porque o autor é Deus. Por isso, podemos confiar em sua mensagem. Olá, esse é o canal Bíblia em Casa, EBD Fácil, EBD para Todos. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 lições bíblicas da CPAD, a supremacia da Bíblia Sagrada. Já estudamos nesse primeiro episódio, falamos sobre o que é supremacia, falamos da autoridade da Bíblia Sagrada e falamos também da inspiração da Bíblia Sagrada. O que queremos dizer aqui é que se você não assistiu nenhum desses episódios, volte lá, são episódios curtos, simplificados para você entender. Falamos então da autoridade da Bíblia, falamos que a sua autoridade ela é porque Deus é o autor, né? Falamos da sua supremacia, que ela está nos lugares mais elevados, acima de tudo, que nada pode substituir a palavra de Deus. Falamos também da inspiração, que ela é inspirada por Deus, e essa inspiração foi dada por Deus ao homem, usando o homem falível, o homem, como alguns dizem, né, comedores de arroz e feijão, mas que foram inspirados por Deus. Então, a inspiração, ela é uma ação sobrenatural de Deus dada aos homens. Hoje, o homem não tem essa inspiração para escrever, né, para assuntos canônicos, mas tem a iluminação e a revelação. Se você não assistiu, clica no card e você vai poder assistir então esses episódios, que são curtos, não passam de 15 minutos. E também, se puder, já dá um joinha, dá um like, compartilhe esse vídeo. Você estará nos ajudando a crescer, né, nesse canal. Louvamos a Deus por sua vida, agradecemos a sua atenção. E agora, no primeiro bloco que nós estamos estudando, que é o bloco que vai falar das características da palavra de Deus. Primeira aula introdutória, falando então da autoridade. Segunda aula, que é a aula então, que vai fazer parte desse bloco, é a inspiração da palavra de Deus. Terceira aula, que é a de hoje, vai falar da inerrância. E a aula que vem nós estaremos estudando sobre a estrutura da Bíblia. Vamos falar a composição, como chegou até nós essa palavra de Deus, que forma chegou até nós, né, quais os meios, os caminhos. Então aqui é tudo simplificado para que você pesquise mais sobre isso. Mas inspiração fala da ação sobrenatural de Deus. Então, o que não tem a ação sobrenatural de Deus não é inspirado, não tem inspiração, então não é canônico. E isso nós vamos falar na estrutura também da palavra de Deus. Como vamos falar dos pseudos epígrafos, vamos falar do deutero dos canônicos, dos apócrifos. São termos da teologia que estuda em bibliologia esses assuntos. Não procuro falar muito sobre isso, porque nem todo mundo estuda, né, a teologia. Mas quando chegar na estrutura, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso. A estrutura da Bíblia cristã, da estrutura católica, da estrutura da Bíblia judaica e ortodoxa. Então, esse assunto de hoje é a inerrância da Bíblia, a lição de número 3, a inerrância da Bíblia Sagrada. Jesus diz, a leitura, o texto áureo desta lição vai nos dizer em Mateus 5:8, vai dizer que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso quem fala é Jesus, e a palavra em si só, por si só, já nos dá a entender exatamente o que isso quer dizer. Inerrância, que não erra,
que não pode ser errado, que é infalível, que não tem sombra de variação. Então nós vamos ver que o salmista, no Salmo 19, verso 7, se eu não estiver enganado, ele vai falar bem claro que a lei do Senhor é perfeita. Perfeita aí fala exatamente de que não há erro, né? Que ela é uma lei purificada, né? E que é doce como mel, e mais doce do que o puro mel, né? Ele vai falar ainda. E também o destilar dos favos. Então ele vai falar que essa palavra ela é pura, que essa palavra ela é inerrante, não há variação nela. Por quê? Porque o autor é Deus. É lógico, falamos no episódio passado que quem escreveu foram homens falíveis, mas inspirados por Deus. Ação sobrenatural de Deus sobre o homem, mas de um Deus infalível, que ortogou que a esses homens que escrevessem, né, essa revelação especial de Deus dada aos homens. Então, a doutrina segundo a qual fala da inerrância da palavra de Deus, que quer dizer que não contém erro a palavra de Deus, ela não contém nenhuma falha, então não há erro algum. Então, por isso que é a inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem. Podemos confiar que é uma mensagem incorruptível, né? Então, louvamos a Deus por essa palavra maravilhosa. Então, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Fica bem claro assim, né? E nós vamos ver que significa que ela é verdadeira em tudo, o que afirma, então, a palavra de Deus. O que afirma que a palavra de Deus ela não tem falha, inerrância. E essa inerrância, ela quer dizer literalmente qualidade daquilo que não contém erro, não tem falha, não tem nenhuma sombra de variação. Então, há um argumento aí irrefutável: Deus não pode errar. E se Deus não pode errar, a Bíblia também não erra. Porque, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros, porque é inspirada por Deus. Assim sendo, então, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão, assim, entrelaçadas. Por isso que eu disse que esse primeiro bloco das características tem que ser estudado, parte a parte. E nós estamos aqui fazendo reflexões curtas a respeito do assunto da lição, para que você compacta isso tudo e consiga, então, assimilar melhor. Inerrante, não pode errar, não tem falha, não tem erro, não tem como ter, porque ela é inspirada por Deus. O autor é Deus, embora ele usa os homens, tanto para escrever o que está inspirado, inspira os homens e escreve aquilo que é inspirado, que é a palavra de Deus. E também, se ela é inspirada, o autor é Deus, não tem erro, não pode ter erro, porque Deus não pode errar. Então, a Bíblia ela vai falar dessa infalibilidade da inerrância da palavra de Deus. Então, esse vocábulo de inerrante também infalível indica que não pode falhar, não tem erros. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras vão se cumprir, hão de se cumprir cabalmente, não tem como não cumprir. Nós vamos ver que há alguns textos da Bíblia que vai mostrar que essa palavra vai se cumprir. Em Apocalipse, nós vamos ver no começo, né, a revelação dada ao anjo da igreja, a revelação dada lá na ilha de Patmos a João, que vai dizer que as coisas que brevemente devem acontecer. Então, é a revelação dada ao homem, escrevendo, dizendo que coisas que brevemente devem acontecer. Então, ela não falha. Em Isaías 55, o verso 11, vai nos mostrar isso, que a inerrância e a infalibilidade são, por vezes, até confundidos como sinônimos. A palavra de Deus não contém erros, não contém falhas, né? Ela não tem nenhum tipo de erro. Vamos ver esse versículo de Isaías 55,
Vamos abrir aqui. Isaías 55, verso de número 11. 55, 11 de Isaías vai nos dizer assim: assim será minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual enviei. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante. Por isso que ele fala, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Como falamos também no episódio passado. Mais uma vez, se você não viu, volta lá, clica no card, volta na aula anterior. E você vai ver que na inspiração, como ela não pode falhar, ela é inspirada por Deus, o autor é Deus, nós vamos ver que ela não vai voltar para Deus vazia. Então nós vemos o cumprimento desta revelação, esta ação sobrenatural de Deus sobre o homem se cumprindo de tal forma. Então a Bíblia, ela é inerrante. E para falar um pouco, é lógico que vai ter aí alguns assuntos como os apócrifos, os pseudo-epígrafos, vamos também falar sobre, tem na lição, né, esses assuntos, a verdade, essas verdades, os autógrafos. Quando nós estamos falando, parece palavras meio complicadas no meio teológico, mas os autógrafos é aquela que tem a autoria do próprio autor, de quem escreve, por isso que é autógrafo. Nós vamos ver que em Filemão, capítulo 1, verso 19, Paulo vai dizer que eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Isso é um livro autógrafo, que tem a autoria do escritor. Ele vai escrever a Filemão, né, a respeito do assunto que ele quer tratar com ele, e dizendo, Filemão, eu estou escrevendo com as minhas próprias mãos. Então, esses são os livros, os escritos autógrafos. E também vai ter os pseudo-epígrafos. Os pseudo-epígrafos são livros falsos, né? Que não têm nenhuma inspiração e também não são inerrantes. Eles contêm erros, contêm muitas falhas, porque eles não têm canonização ou não têm inspiração divina, né? E vai ter também na lição aí o outro nome, os apócrifos e pseudo-epígrafos. Os apócrifos são aqueles que não são inspirados, não têm inspiração nenhuma. São livros que são acrescentados. Também estudaremos na aula de número 4, que vai falar um pouco disso daí, então nós vamos nos ater mais isso. Mas, por enquanto, nós queremos ficar exatamente na inerrância da palavra de Deus. Então, entre tantas as heresias e contradições dos escritos apócrifos, tem uma coisa que chama muita atenção, que é o livro de 2 Macabeus, que vai dizer assim, aqui encerro minhas palavras, ele vai falar minha narrativa. Se você ficou boa, se ficou bom o que eu estou escrevendo e literalmente agradável, era o que eu queria. Livro de Macabeus. Se está fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. Está em 2 Macabeus 15, o verso 37 e 38. O que quer dizer isso? Que são livros que contêm erros, contêm falhas, porque o livro de Deus não vai dizer assim que eu fui medíocre e fraco. Não. Nem em momento a Bíblia vai dizer isso. Então aqui nós vamos ver que existe então que o Espírito Santo ele preservou essa escritura, ele guardou essas escrituras. E queremos então já ficar assim um tanto guardado. Vamos falar que existem profecias na palavra de Deus que foram faladas 1000 anos antes e se cumpriu na vinda de Jesus, quando ele chegou. 700 anos e cumpriu quando Jesus voltou. 500 anos antes e se cumpriu em Jesus. Então, ela não tem erro, é inerrante, não pode errar, não tem falhas. Vamos ver aqui que vai falar do nascimento de Jesus, quando ele nasceu. Isso, Isaías vai escrever
700 anos antes de Cristo, em Isaías 7,14, que se cumpre em Mateus 1,23. Estude aí, abre a sua Bíblia, você vai ver lá. Nós vamos ver também que vai falar da cidade de onde ele haveria de nascer. Qual era o lugar que ele haveria de nascer? Então, 700 anos antes, também já foi profetizado e falado a Miqueias. Vamos ler esse texto, não vamos ler todos porque são muitos, mas Miqueias 5:2 vai dizer: "E tu, Belém Efrata, posto que pequeno é entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos." E contextualizando isso, desde a eternidade. Então você vai ver que dá o nome da cidade, dá o lugar de onde vai sair o que vai governar o povo de Israel. Isaías 7,14 vai dizer assim: "Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel." Isso se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 23. Confere aí, você vai ver que realmente a palavra de Deus não tem erro, não tem falha. Vai falar também da entrada triunfal de Jesus. Zacarias capítulo 9, verso 9, vai nos dizer assim, que ele vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, naquela entrada triunfal, ele vai entrar sentado no jumento. Se cumpre cabalmente a palavra de Deus, não há erro. Nós vamos ver que 1000 anos antes de Cristo já se falava do seu sepultamento, no Salmo 22, verso 16. "Transpassaram-me as mãos e os pés." Isto já estava sendo revelado ao salmista ao mostrar isso. Então, cumpriu-se cabalmente em Jesus, Feriram as mãos e os pés de Jesus. Fala da sua ressurreição, 1000 anos antes de Cristo também, o Salmo 16, verso 10 diz: "Não permitirá o teu santo ver a corrupção." Ou seja, Jesus não ficou no sepulcro. A queda de Jerusalém, o próprio Jesus, quando ele está ali em Mateus 24, ele vai falar, quando eles olham para o templo, Jesus está falando: "Vocês estão vendo tudo isso aí? Pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." Não há erro na palavra de Deus. Então, 40 anos depois, isso se cumpre no ano 70 da era cristã. Então a Bíblia, ela não contém erros, não contém falhas, ela não pode ter erros, E vamos seguir assim, quando vamos falar na aula que vem sobre a estrutura, voltaremos sempre um pouquinho falando para aquele que não acompanhou, e se você tiver o desejo, volta lá, clica no card e você vai poder assistir. São todos assuntos rápidos como este. Esse aqui eu me estendi um pouquinho mais porque eu falei da primeira e da segunda. Clica aí, dá um joinha e compartilha o nosso vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.